Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje vim fazer um breve vídeo sobre um ranking pessoal que eu fiz sobre os melhores filmes indicados do Oscar, blá 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 blá. Primeiro, eu não acho que Oscar seja indicativo de qualidade nenhuma, porque tem um monte de filmes bons que não foram nem cogitados na pré-lista. Por essas e muitas outras coisas, eu acho que premiações elas estão mais para trazer reconhecimento que qualquer outra coisa. Segundo, eu não estou dizendo que nenhum desses filmes sejam ruins porque estão sendo indicados ao Oscar. Na verdade, se você chega até lá, é por algum motivo. Alguma qualidade você deve de ter. E, terceiro, é uma lista com opinião pessoal minha. Se você não concorda, se você acha que eu tô viajando na batatinha, não é problema meu. Vamos começar para a lista de melhor filme internacional. Eu vou dizer nome, breves motivos por quais está na posição e nota. Na quinta posição de melhor filme internacional, coloquei Sirat. Meu pai amado. Eu coloquei Sirat, eu assisti ele no cinema, e é uma história densa, se é que eu posso dizer dessa forma. E vai trazer uma perspectiva diferente de um grupo de pessoas que é bem estigmatizado. As qualidades desse filme são que o elenco, apesar de serem pessoas, em sua maioria, não atores, eles estão muito bem onde eles estão, e é um filme que tem... Nossa, a edição sonora desse filme é incrível. Eu assisti no cinema e foi uma das experiências mais impactantes a nível sonoro que eu tive. Como ponto negativo, eu não sei se eu sou capaz de assistir esse filme outra vez. Ele deixou um sabor amargo na boca, ele é muito forte, se é que eu posso dizer dessa forma. Eu dei 7,5. Bom, em quarto lugar, eu coloquei Um Simples Acidente. Ou Foi Apenas um Acidente. Eu não lembro como é que é o título em português, mas é isso. Eu não esperava que fosse um filme desse jeito. Ele não tem recursos muito chamativos quando a gente fala de movimento de câmera, de edição, sem muita firula, porque você se enfoca no que é importante. Na história, na atuação e nos diálogos. E esse filme ele entrega uma história minimamente interessante, atuações incríveis. Inclusive, a gente tem uma categoria de elenco e a gente tem um monte de elenco super muito bom e que não foi nem cogitado para entrar nessa categoria. Eu acho que Um Simples Acidente é um exemplo disso. É outro filme que deixa aquele saborzinho azedo na boca, não da mesma forma que Sirat, mas é tipo, poxa... o que você faria se você estivesse na posição do protagonista? Esse tipo de filme. Dei uma nota de 7,75. Em terceiro lugar, eu coloquei Valor Sentimental. Pra mim, o problema desse filme, se aqui é um problema, é que ele é muito white people problems. Mas eu não vou me estender muito mais do que isso. Pra ele, eu dei 8,75. Em segundo lugar, eu coloquei A Voz de Hind Rajab. É o filme que eu acabei de assistir. Sério, eu acabei de terminar de assistir o filme e eu vim gravar o vídeo. E eu ainda tô me recuperando, eu não tô tão feliz pra gravar esse vídeo justamente porque eu acabei de assistir esse filme e ele foi baseado em histórias reais. Você tá traumada? Eu tô traumatizada. Tô traumatizada porque é um filme impactante. E mesmo a gente tendo um espaço reduzido, ele é muito bem explorado e você vê vários planos que foram bem planejados, bem pensados e que fazem sentido pra história. Porque é muito fácil você colocar firula, você colocar musiquinha e você colocar vários vários artifícios para fazer com que alcance a veia sentimental do telespectador. Eu não tô dizendo que isso seja ruim, mas esse filme ele não precisa disso. Ele só traz os fatos para você e você que lide com isso. Ele é um filme não muito longo e mesmo assim ele deixa um impacto muito grande, sabe? Então eu achei um filme muito bem realizado. Eu não tenho muito mais o que dizer. Pra mim, é um 8,75. A mesma nota que Valor Sentimental. Só que eu coloco um pouco na frente porque, né? Em primeiro lugar, como não, eu coloquei O Agente Secreto, que pra mim é um 9,9. Porque perfeição não existe, gente. O único filme que eu colocaria um 10 é Shrek. Shrek 2, ainda pra ser específica. Mas O Agente Secreto, ele tá cheio de qualidades. É um filme que me agradou em todos os sentidos. Eu não sei dizer o que tem no estilo de filme do Kleber Mendonça Filho que eu gosto tanto, mas eu curto o estilo dele. É sempre um prazer ver como o Kleber fala sobre o próprio filme, e é um prazer assistir o filme. O único porém que eu diria sobre os filmes do Kleber Mendonça Filho é que é melhor você falar sobre eles do que assistir. O
que não é algo exatamente ruim. Até porque os filmes, mais do que estar aí pra você assistir, eles estão pra que você pense sobre eles. Bom, terminando essa lista de melhores filmes internacionais, eu vou já diretamente para a lista de ranking de melhores filmes. Vamos para a 10ª posição, eu coloquei Fórmula 1, que é um filme feijão com arroz. Ele é agradável de assistir, tecnicamente ele é muito bem feito. As cenas de ação de corrida, elas são cativantes. Eu fui assistir esse filme com preconceito, porque eu já sabia que ele era um filme genérico, eu já sabia mais ou menos de que ia a história, e é verdade, ele é um filme genérico, mas ele é um filme de puro entretenimento. Então, ele tem quase 3 horas e ele te prende às 3 horas. Mesmo você sabendo que é um filme genérico. E isso é uma qualidade. Mas a gente tem atuações caricatas, não atuações ruins, caricatas. E a gente tem a mesma história de sempre de eu sou o Salvador, eu sou um homem que vou trazer a solução para os teus problemas. A gente já viu isso em vários filmes, a gente não precisa falar mais sobre isso. Inclusive, mesmo o diretor já dirigiu outro filme nesse mesmo estilo, então não preciso falar mais do que isso. Pra mim, é um filme 5,5. Vamos pra 9ª posição, Uma Batalha Após a Outra. Eu queria curtir mais esse filme, mas eu achei ele tão raso, eu achei ele tão mediano, em todos os sentidos, que até agora eu não entendo a pira toda pra cima desse filme. Ele tem qualidades, eu não tô dizendo que ele não tenha, mas pra mim ele é mediano na fotografia. A fotografia pra mim não é marcante. Se eu fosse pela edição, eu acho que eu não sei nem se eu aguentaria até o final, mas em conjunto pra mim não me chama. Eu acho que ele traz uma crítica vazia. Vamos falar de problemas familiares, mas não muito. Vamos falar sobre problemas políticos, mas não muito. Vamos falar sobre certas questões, mas não muito. Não sei. Ele não se molha o suficiente. Mas é isso aí. Não tem muito mais. Pra mim é um 6. Na 8ª posição eu coloquei Marty Supreme, que também não... Assim, não vou dizer que é um filme ruim. Eu assisti, eu achei legal, beleza, tudo bem. Inclusive, a minha mãe gostou bastante, ela foi comigo no cinema e ela disse, uau, que impressionante e tal. Mas eu entendo porque é um filme que agrada muita gente. Ele tem uma edição frenética, é um filme que passa bem rápido, mesmo sendo longo, e é uma história minimamente peculiar. Então ele chama atenção por vários aspectos, inclusive ele é muito bem realizado no ponto de vista artístico. Mas eu não achei lá essas coisas não. Inclusive, esse filme ele tem um artifício que já tá começando a me dar nos nervos. E é uma coisa que eu notei no Uma Batalha Após a Outra, Fórmula 1 e muitos outros filmes que eu tenho assistido de vários filmes hollywoodianos. Tem música demais. A música é boa? Com certeza, não é uma música ruim. Inclusive, ela acrescenta, mas pra mim parece que é um artifício a mais pra você colocar... Não sei, pra mim não me convence, isso é uma picuinha minha, mas talvez seja uma picuinha com fundamento. Eu não vou me estender nisso, mas é uma coisa que me incomodou tanto que teve um momento que eu tava pensando, gente, outra música, outra vez. Eu não tô dizendo que isso seja ruim, mas pra mim tá começando a incomodar e eu tô começando a perceber que é um padrão que se repete até demais e muitas vezes é usado de forma preguiçosa. E eu não tô dizendo que a edição desse filme seja preguiçosa, mas é um padrão que pra mim me incomoda. E por isso eu dei um 6,5. A partir de 5 é um aprovado, então, em teoria, todos os filmes que eu disse até agora são filmes bons. Em 7º lugar, eu coloquei Frankenstein. Quando você assiste muito filme do diretor, você começa a comparar trabalhos dele, é uma coisa inevitável. Mas, assim, eu tentei avaliar esse filme de forma separada, mas é um pouco difícil, até porque o diretor já fez vários outros filmes impactantes, e você vê esse e pensa, ok. É isso aí, ele tem um visual muito marcante, muito bom, muito bem trabalhado. Acho lindo quando colocam uma época de uma forma reimaginada. Você pega essa época e não traz à risca os detalhes. É legal você fazer um trabalho de adaptação de um tempo e trabalhar com veracidade, porém, entretanto, contudo, todavia, eu gosto quando existe essa reimaginação do que seria o passado. Mas tudo bem, além disso, as qualidades do filme são... que é um filme com uma história interessante, traz uma nova adaptação do Frankenstein, esse livro que já tem 1 milhão de adaptações e a gente tem uma nova perspectiva, isso é bacana, mas pra mim é como se faltasse alguma coisa e eu não sei o que é, talvez eu precise reflexionar um pouquinho mais sobre isso, mas no geral eu gostei, e pra mim foi uns... eu coloquei 6,5, 6,25, mas pra mim é uns 6,5. Ajustei. E se você tá achando estranho ou não, tá? Eu fiz uma planilha no Excel com as notas, os números e tudinho. Para 6º lugar, eu coloquei Bugônia. É um remake.
É o remake feito pelo Yorgos Lanthimos, mas é um remake. E eu sei que isso não é exatamente um defeito, mas eu me pergunto pra quê? É isso. No geral, é um filme visualmente impactante, como todo filme do Yorgos. Inclusive, nossa, as cores desse filme são tão bonitas, eu acho lindo. Amo cores. Atuações incríveis, inclusive até agora eu tô tentando assimilar que não indicaram Jesse Plemons. Esse cara, ele é uma máquina, ele é muito bom, sério mesmo. Eu assisti e toda vez que ele aparecia em cena, eu ficava encantada pela presença dele. Mas tudo bem. E pra mim, Bugônia tem uma nota 7,5. Se você não curte muito as esquisitices do Yorgos Lanthimos, esse filme talvez é um pouquinho mais palpável para o público geral. Acho que eu me perdi, mas pelo amor de Deus. Pelo que eu me lembro, eu tava falando de Bugônia e eu dei um 7,5. Não, peraí. Eu tava falando de Pecadores. É um filme que ele, tecnicamente, tem várias... Assim, vamos ser objetivos. É um filme muito bom, ele quase não tem defeitos. Se tiver defeitos, eu não consigo assistir, porque, como eu disse, nenhum filme é perfeito. Eu só diria que, do ponto de vista pessoal, as cenas de ação, elas não são exatamente o meu ponto forte nesse filme. Pra mim, eles não me cativaram tanto, se é que eu posso indicar algum tipo de defeito nesse filme. E eu também não sou exatamente o público desse tipo de filme. É o tipo de filme de terror assim que tá no limite pra eu gostar e não gostar. Porque filme de terror não é exatamente a minha praia. Eu tô começando a ver algum que outro filme de terror. E até porque ele não parece tanto filme de terror e tal. Mas ele é um filme muito bom. Eu gostei bastante de como é explorada a temática. O elenco é muito bem trabalhado. Parece que eles escolheram todas as pessoas a dedo. E, musicalmente falando, ele é um filme muito rico. E aqui, ó. Vamos lembrar de música em filme. Aqui, todas as músicas do filme têm um propósito. Elas não estão para preencher ou são artifícios, são músicas, inclusive, a sua maioria são músicas diegéticas. A minha chatice aqui foi neutralizada. Para mim, Pecadores é uma nota 8,5. Em quarto lugar, eu coloquei Valor Sentimental. Excelente. Fez eu simpatizar com pessoas privilegiadas. Heloísa, você é privilegiada. Não. Não. Se a gente for comparar, todo mundo é privilegiado em comparação com outras pessoas até certo nível, mas eu sou tão trabalhadora, ralé, como qualquer pessoa que tá me assistindo. Eu duvido muito que uma pessoa super rica esteja me assistindo agora mesmo. Vamos lá, terceiro lugar. Eu coloquei Hamnet. Hamnet pra mim foi uma experiência interessante. E é o tipo de filme que eu também não vou conseguir assistir outra vez. Porque eu te juro que se eu assistir outra vez, eu vou chorar a mesma quantidade de lágrimas que eu chorei da primeira vez. E se da primeira vez eu já fiquei desidratada, imagine pela segunda. Eu realmente não consigo encontrar muitos defeitos nesse filme, se tiver algum. Eu vi pessoas tentando botar defeito na atuação da Jessie Buckley, que não tem sentido pra mim. Uma mãe saiu da sessão, ela disse, nossa, eu senti na alma a cena quando ela começou a gritar. É uma mãe. É uma coisa tão real que você entende por que daquela atuação, porque ela age daquela forma. Inclusive, eu achei muito bacana vendo algumas entrevistas da Chloe Zhao, que ela teve um tempo específico para trabalhar o elenco, para que eles tivessem uma conexão entre eles, para que sentisse como uma família real. E você pode ver isso na tela de forma perfeita. É muito palpável essa química, essa sinergia que o elenco tem entre eles. Visualmente também é um filme muito bem trabalhado, você vê os códigos de cores. Eu amo quando isso acontece no filme e é muito bacana. Eu não vou julgar você por não gostar, mas eu duvido um pouco dos critérios de uma pessoa que diz que Hamnet é um filme ruim. Tudo bem, as pessoas também vão duvidar dos meus critérios para avaliar outros filmes, então dá na mesma. E pra mim é um filme 9,25. Bom, em segundo lugar, eu coloquei Sonhos de Trem. Eu juro que eu não sei porque eu gostei tanto, mas tem algo nesse filme que me tocou. E pegou num ponto meu que é tão sensível que eu não sei porquê. Eu terminei esse filme, eu não tava chorando, mas depois de assistir o filme, eu comecei a chorar, fiquei assim... Visualmente ele é deslumbrante, é lindo, 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 mas é lindo. Gente, quando eu falo que ele é lindo, ele é lindo. Porque eu sou esse tipo de pessoa que admira muito a parte visual de obras no geral. E como são, na sua maioria, cenas exteriores... E assim, agora que eu tô estudando essa rama do audiovisual, a gente sabe que é difícil gravar em lugares exteriores, eu admiro ainda mais o trabalho de fotografia daqui. Eu juro, o pessoal fica falando, Adolfo Veloso, o cara fez um trabalho muito interessante aqui.
E, além do mais, é uma história tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa. É uma história de uma pessoa tão comum, mas poderia ser você, poderia ser eu. Claro, em outra época, em outro lugar, mas é uma história de uma pessoa comum. E essas são histórias que tocam. Pra mim, no meu ponto de vista, são histórias que me tocam bastante. E por isso que eu me senti tão envolvida com esse filme. Não é um filme apelativo, ele não fica apelando toda hora pro seu sentimento. Bem natural esse sentimento de choro pra mim. Ele é simples, mas na simplicidade dele ele chega em lugares onde outros filmes não conseguem chegar. E, bom, vamos para a nota, que é 9,5. Tendo em conta o que eu falei antes, obviamente, pra mim, o Agente Secreto tá em primeiro lugar. Eu não sei o que o Kleber Mendonça faz que me chama tanta atenção, mas me chama atenção. É por puro favoritismo. Ah, Heloísa, é favoritismo porque é filme brasileiro, você tem que ser mais objetiva. Não, você não precisa ser objetivo com relação à arte. A arte, ela é algo que você interpreta por conta própria. É tão bacana a forma como a história é trabalhada que eu podia ficar horas e horas falando porque eu gostei tanto do Agente Secreto. Eu acho muito legal. E agora que eu tô começando a estudar essa área de audiovisuais, eu tô aprendendo, inclusive eu vou dirigir uma curta-metragem agora, ver o trabalho dos demais e começar a analisar esse trabalho faz com que eu tenha uma visão diferente de tudo que eu vejo. Vendo como o Agente Secreto foi feito, onde ele foi feito, a história que aborda, pra mim, ele chega de uma forma diferente que qualquer outro filme que eu assisti para esse Oscar. Seria isso, essa é a minha lista, meu ranking de filmes do Oscar. Por primeira vez na vida eu assisti todos os filmes antes da premiação. Os Oscars, ele não premia qualidade. Se eu, por algum motivo, em algum futuro, qualquer que seja a minha posição, eu fosse indicada pro Oscar, logicamente eu estaria contente. Mas hoje em dia eu tenho muito mais claro que o que avalia a qualidade do meu trabalho não é uma premiação. E a gente deveria começar a ver isso dessa forma. Mas enfim, eu não vou me estender muito. Nesse ponto eu poderia falar disso de forma mais extensa em outro momento. Esses são os filmes que eu mais gostei, os que eu menos gostei. E se você tiver uma opinião contrária à minha, tudo bem. Se você quiser expressar sua opinião nos comentários, tudo bem. Eu sei que eu tô gravando e vou editar esse vídeo nos últimos minutos antes da premiação. Mas tudo bem, eu não me importo. E é isso. Um beijo pra vocês, espero que você tenha um ótimo dia e tchau.